Então, irmãs, boa noite, sejam todos bem-vindos. O nosso nono ensino, né? Não é o nosso nono encontro, mas será o nosso nono ensino dessa formação para formadores. E com muita alegria queremos dar as boas-vindas ao Hernandes, nosso irmão, que hoje vai estar aqui nos ajudando nessa formação para formadores. Convido a você, se puder, abre sua câmera, né? E vamos rezar juntos agora, nos colocar diante da presença do Senhor. Amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos já pedir a intercessão de Nossa Senhora, a sua presença, que ela passe à frente desse momento, que ela possa estar conosco, nos guardando, nos protegendo, nos ajudando a assimilar tudo aquilo que Deus tem para nós hoje, como servos fiéis, a seu exemplo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convido você nesse momento a fazer esse momento de entrega. Entregue o seu coração, entregue a sua mente. Nós sabemos que hoje é uma sexta-feira, né? Depois de uma semana inteira de trabalho, de correria, né? Estamos iniciando o final de semana, mas que o Senhor possa receber, né, o nosso cansaço, a semana de trabalho, tudo aquilo que nós vivemos, na renovação, nos nossos grupos de oração, nas nossas comunidades, na nossa vida, com a família, no trabalho. Recebe, Senhor, tudo e queremos depositar no Teu Sagrado Coração toda a nossa vida, todo o nosso ser, e que nós agora, neste momento, possamos estar atentos, possamos estar concentrados, possamos absorver e receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, para esse ministério, Senhor, de formação que se levanta na Diocese de Lusiânia, depois dessa formação. Senhor Deus, vai recebendo os nossos corações, recebe, Senhor Deus, toda a nossa vontade, nosso desejo de responder ao Teu chamado. Recebe, Senhor Deus, as nossas vidas, as nossas preocupações, os nossos anseios, até mesmo o desejo de estarmos aqui, né, reunidos, a graça de podermos estar aqui, Senhor, o nosso coração, toda a nossa vida. Eu quero te entregar, depositar aos teus pés, confiante que hoje será uma noite de graça, um ensino abençoado para nossas vidas que nos fará crescer. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o teu espírito, sobre a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, Senhor, agora que se esvazia diante de ti, que o Senhor já venha preenchendo, Senhor, com a tua graça, já venha abençoando, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, vai tocando, Senhor Deus, o nosso ser, o nosso entendimento, Senhor, vai abrindo, Senhor Deus, a nossa mente, para que possamos absorver, para que possamos responder, Senhor Deus, essa proposta que o Senhor tem para nós hoje. Talvez um desafio, Senhor, que eu sinto aqui muitos, meu Deus, é uma timidez, né? É às vezes o medo de estar partilhando, de estar falando da palavra de Deus, das coisas do Senhor, que o Senhor possa ir retirando. Na nossa vida nós somos muitas vezes, né, tímidos, retraídos, às vezes nós temos o nosso pensamento, mas que quando, Senhor Deus, for para pregar a tua palavra, Senhor, quando for para ensinar, Deus, os teus caminhos, as tuas coisas, que nós possamos estar abertos, que o Espírito Santo venha e retire de nós todo medo, retire de nós toda timidez, retire de nós todo receio, Senhor. Vem, Espírito Santo. Por isso eu te convido agora, irmão, pede o Espírito Santo para que ele venha sobre você, sobre o seu coração, sobre as nossas fraquezas. Vem, Espírito Santo,
Vem, Espírito Santo, nos fortalecendo. Vem, Espírito Santo, nos enchendo. E eu te clamo agora, Senhor Deus. A palavra que o Senhor me dava está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, né? Aonde um ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estará reunido. Ali estará a presença do Senhor. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E o Senhor se faz presente aqui agora, porque estamos reunidos. E com a graça de Deus, nesse meio virtual, nós nos reunimos num só sentido. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem com a tua graça. Vem com o teu poder. Vem, Espírito Santo, com a presença de Deus nas nossas vidas. Vem, Santo Espírito, enche-nos. Xandere canta la Maria, xandere la hara la la la. Ori canta la Maria, xandere la la la. Ori cantara la mahara shandiri la 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 la. Ori la hara cantara la Maria shandiri. Ora, irmão, ora, ora, manifesta agora, Senhor, a oração em línguas no nosso meio. Aí, onde você está, na sua casa, no seu quarto. Ori canta la mahara shandiri la 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 la. Ori cantara la Maria shandiri la 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 la. Cantara la Maria Xanderererererei, manifesta os carismas, Senhor, no nosso meio. Ori cantara la Maria Xanderererei, Ori derererei, hara cantara la Maria Xanderererei, Ori alahari alari 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 Ori elelelele alara lara 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 lara. Ori cantara la Maria Xander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 
Quero te convidar, se você tem uma palavra, se você tem uma opção, um direcionamento, uma visão, que você possa partilhar conosco. Assim, durante todo o dia, me preparando e muito mesmo a presença de Deus no nosso meio. A presença do Senhor agindo em cada um de nós, na nossa vida. O Senhor me recordou a palavra aqui de a carta a Timóteo, né, onde São Paulo escreve que Deus não nos deu um espírito de medo, nem de covardia, mas um espírito de coragem, de destemor. Então a palavra que o Senhor me recorda e impulsiona a partilhar que verdadeiramente Ele nos dá um espírito de coragem, de fortaleza, para ser aquilo que nós fomos chamados a ser. Amém. Confirmo. É assim que nós começamos a orar. O Senhor foi me dando essa moção de que Ele queria tirar, quer e está tirando do nosso meio medo de falar, né, muita timidez, medo mesmo de estar à frente. Né? Algumas vezes nós partilhamos aqui, algumas pessoas estão começando agora, iniciando, e com a graça de Deus, o Senhor possa realizar isso na vida de cada um de nós. Tirar o medo, toda a timidez, estarmos servindo no ministério de formação. Todos aqui estamos respondendo esse chamado do Senhor. Então, que você possa ir falando, sim, Senhor Deus, vem sobre a minha vida, toca o meu coração, retira, Senhor, todo medo. Retira, Senhor, tudo aquilo que possa me impedir, Deus, de exercer esse ministério que o Senhor nos chamou. Tantos o Senhor chamou, né, irmãos? Tantos nós começamos nessa formação, mas nós estamos perseverando, nós estamos permanecendo e eu acredito que é Deus mesmo chamando
te chamando a esse ministério. E eu louvo e agradeço a Deus por nós estarmos aqui, você, cada um que está aqui, o Tancredo, a Joaquina, a Priscila, a Elizabeth, a Márcia, Gilder, a Selma, a Núbia, o Edson, por estarmos perseverando juntos. Amém? Nesta caminhada. Obrigada, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Eu também já quero Te louvar, Senhor Deus, pela vida do nosso irmão Hernandes, pela sua família, pela sua disposição, pela sensibilidade dele, pela obediência. Depois eu também vou partilhar algo interessante. E muito obrigada, Senhor, pela sua vida, o seu servir. Abençoa ele por esse momento, que possa ser um momento de grande crescimento para nós, Senhor. Nosso irmão vem nos trazer esse ensino. Amém, irmãos? Hernandes, seja bem-vindo. A tela é sua. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa graça. Me ouvem bem? Bacana, coloquei um fone de ouvido aqui. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês, irmãos, a minha tela para poder a gente dar andamento aí no nosso ensino de hoje, na nossa formação de hoje. E aí, mesmo que com a tela aqui compartilhada, algum momento alguém quiser compartilhar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Já apareceu minha tela para vocês? Maravilha. Então, bom, alegria poder estar com vocês, né? Eu me chamo Hernandes, sou casado com a Josina. Essas aqui são as heranças do Senhor para mim. Tem até que atualizar essas fotinhas, que esses meninos já cresceram muito, né? Então, tá aqui o Antônio, que é o mais velho. Deixa eu marcar aqui. O Antônio Henrique, quase 6 anos, e o Gabrielzinho, que já está com 1 ano e meio. Nós temos também um anjinho no céu. A gente teve a gestação, no meio dos dois aí, a gente perdeu uma gestação, ganhamos um anjinho no céu. Né? Somos missionários da comunidade católica Presença. Somos membros de aliança e também participamos aqui em Caldas Novas, eu coordeno o grupo de oração Restauração. Acredito que deva ser o grupo mais novo do estado. Nós temos aí 3 meses de nascimento, né? Uma missão nova aqui no bairro onde eu moro, uma capelinha bem pequena, um grupo novo. E estamos aqui fazendo a vontade de Deus. Participo aqui da Paróquia Divino Pai Eterno. A nossa paróquia também é nova. Nossa paróquia tem 6 meses, uma paróquia nova. E participamos aqui ativamente na vida da paróquia, aqui do movimento. Não assumi nenhuma missão, coordenando nenhum ministério nesse tempo, né, por uma questão de um planejamento nosso aqui, da nossa família, mas estando à disposição do Senhor para aquilo que Ele nos chama. E é sempre bom poder estar com vocês. Já tive a oportunidade de estar com vocês da Diocese de Lusiânia aí por umas 3, 4 vezes, e eu sempre gosto, né, eu sinto atendendo o chamado de Deus, né, e poder hoje compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus nos chama para complementar, é uma alegria. Antes de nós darmos sequência no ensino, eu também gostaria, essa oração a gente sempre faz ela aqui, ela faz parte aqui da liturgia das horas, da nossa rotina diária de oração, né? Não sei se todos a conhecem, mas é uma oração que, sobretudo para esses momentos, que a gente vai conduzir uma oração, uma formação, uma pregação, convido você, né, a rezar ela mesmo com o microfone fechado, para que verdadeiramente o Senhor possa abrir, né, os nossos lábios, que Ele possa abrir a nossa mente. Abrir, Senhor, os meus lábios, para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu pensamento de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento, inflamai a minha vontade, para que nós possamos rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendida na presença da vossa divina majestade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Senhor possa verdadeiramente ordenar os nossos pensamentos, os nossos sentidos, para que possamos aprender e compreender mais e mais daquilo que Ele tem para nós. Então, nós vamos dar sequência naquilo que vocês já estão fazendo do Ministério de Formação. Quero partilhar aqui com vocês que eu me encontrei enquanto um chamado de Deus dentro do nosso movimento no Ministério de Formação, né? Comecei na pregação, gosto de pregar, amo pregar também, mas a formação tem algo diferente. Eu não sei se também é um passo que eu vou dar aí na minha vida profissional, sendo
indo para a área da educação, ensino, né? Então, o Ministério de Formação, eu sou apaixonado nele. Até o Vicente brincava que era só uma passagem, ele era pregador. Eu falei, amém, irmão. Estamos nos dois ministérios, mas o Ministério de Formação, né, tem um brilho especial para mim, então é uma alegria poder estar com vocês. Eu vi que você partilhou, irmão, que é o 9º encontro. Eu segui aqui aquele roteiro só para fazer uma recapitulação dos temas que vocês já trabalharam. Então, desde quando começou, né, a importância da formação, Jesus, o mestre dos mestres, né, e nós, tendo o nosso coração de formador, conforme Deus quer, né, preparando, né, a preparação do formador, a pedagogia de Deus, planejamento do ministério, o planejamento em si, a ação do Espírito Santo nos encontros de formação, preparando o ensino, até repetir aqui, recursos, né, audiovisuais, como criar slides, qual a melhor forma de poder transmitir um conteúdo, transmitir um ensino, né, os recursos audiovisuais, e aí nós chegamos aqui nesse encontro com o tema de como falar em público. E aí, né, desde o dia que a Priscila tinha me convidado, esse tema, assim, Deus foi me recordando muita coisa. E na nossa oração inicial, e aí, quando você, irmã, começou a pedir a Deus para nos tirar a timidez, e no decorrer da oração, o Senhor inspirou a palavra, a carta de São Paulo a Timóteo, recordou muito, né? Embora eu esteja aqui falando para vocês, uma das pessoas mais tímidas que vocês vão conhecer, eis-me aqui, sou eu. Embora não pareça. Foi uma graça que Deus foi me dando dentro do movimento da Renovação Carismática Católica, desde quando iniciei no Ministério de Pregação. Na minha infância, eu era tímido ao ponto de não ter coragem de responder a chamada na escola, na sala de aula. Várias vezes eu já fiquei com falta pela timidez. Então, assim, quando eu tinha que apresentar um trabalho na escola, aquilo gerou um trauma, um complexo em mim que, graças a Deus, eu fui, assim, curado. E lembro bem, eu não lembro a data, mas lembro bem o dia, desde o decorrer, né, do caminhar dentro do movimento. Mas um dia teve uma graça especial numa formação que a gente teve de pregação, né? A primeira vez que eu conheci o João Cláudio foi lá na Associação Serve Deus. Eu fui no encontro porque eu coordenava o Ministério de Pregação. Na época eu estava na Diocese de Tumbiara. Eu coordenava o Ministério de Pregação e eu me senti... Sabe quando eu vou no encontro porque eu sou o coordenador, eu preciso dar exemplo, mas a verdade é que eu não queria estar ali. Mas eu fui. E chegou lá, me deu uma dor de cabeça, e na hora do momento de oração, e aí foi conduzir uma dinâmica para ficar de dupla para rezar. E aí eu fui, ajoelhei, fechei o olho, e aí tinha uma irmãzinha na minha frente, uma irmãzinha muito humilde, olhou para mim, virou para trás assim, posso rezar com você? Eu falei, pode, né? Não estou fazendo nada mesmo, pode rezar para mim. E aí ela falou, você está com dor de cabeça, né? Aí eu já dei uma, falei, como é que ela sabe, né? Que unção é essa? E essa irmã rezou por mim ali, numa oração simples e poderosa, e eu repousei. Foi uma das raras vezes que eu tive a experiência do repouso, e foi uma cura tão grande assim. Deus foi destravando a minha mente, o entendimento, me dando mais uma graça assim e aí ela profetizou que a partir daquele momento a minha forma de ensinar, de pregar ia ser diferente, porque Deus estava fazendo uma obra na minha vida de libertar de alguns traumas da época da escola, de ser chamado de burro, que você não dá conta. E eu aceitei, eu tomei posse daquela graça, e hoje estou aqui, hoje tem que mandar eu ficar caladinho, parar de conversar, porque eu converso muito. Mas essa foi uma das formas com que Deus me deu a graça de vencer a timidez. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco hoje, Deus é poderoso para fazer, Deus é bondoso, e Ele nos chama para esse tempo, porque Ele precisa de nós. Aliás, Ele nem precisaria de nós, mas Ele nos ama tanto e Ele conta conosco para que, através de nós, tantos outros sejam alcançados. Então, não estamos aqui simplesmente por acaso ou porque eu sou servo, preciso estar, mas é porque, primeiro, Deus nos amou e nos ama e nos chama. E é esse ponto do servir. Eu vou fazer uma fala do Papa Bento XVI, que está lá no Yucat, sobre a vocação. A vocação é o encontro de duas liberdades, a de Deus que chama e a do homem que atende. E nós, enquanto leigos, enquanto ministeriados, nós estamos aqui respondendo a uma vocação, um chamado de Deus para esse ministério. Então, quero começar aqui com um trecho de um documento, né, do Evangelho no Tiandi, que diz assim, ó,
Para todos os obreiros da evangelização, é necessária uma preparação séria. E é necessária de modo muito particular para que aqueles que se dedicam ao ministério da palavra, animados pela convicção incessantemente aprofundada da nobreza e da riqueza da palavra de Deus, aqueles que têm a missão de transmitir devem dedicar a maior atenção à dignidade, à precisão e à adaptação da sua linguagem. Todos sabem que a arte de falar se reveste, hoje em dia, de uma grandíssima importância. E como poderiam, então, os pregadores e os catequistas descobri-lo? Descurá-lo? Então, esse aqui é um documento do Papa São Paulo VI, lá da década de 60. Olha o tanto que ele é atual, né? A comunicação, a linguagem, a forma de falar, ela tem um poder gigantesco na hora de transmitir algum ensino, alguma mensagem. Então, por isso é importante nós prepararmos. Então, nós vamos propriamente entrando aqui no nosso tema, né? Como falar em público. E aí, nós vamos organizar como é que nós vamos dividir o nosso ensino de hoje, a nossa formação. Nós vamos organizar ele em 4 pontos fundamentais. Primeiro, vencendo o medo, cuidando da voz, a linguagem corporal e algumas orientações fundamentais para que, quando formos falar em público, possamos verdadeiramente ser conduzidos por Deus e aquele ensino, ele de fato possa penetrar conforme a vontade de Deus. E através de nós, os irmãos possam ter uma compreensão e uma clareza daquela mensagem, daquele ensino que nós estamos transmitindo. Então, é uma graça poder estarmos aqui nesse momento, poder beber dessa graça. Como é que a gente vai começar? Quando eu olhei, quando eu estava preparando o material, que eu encontrei essa fotinha aqui, eu lembrei de mim no primeiro trabalho que eu tive que apresentar na escola. Falei, meu Deus do céu, e aí valia nota. Foi gerando aqueles traumas. Nossa, se eu não der conta. E aí, sempre eu não dava conta, porque eu era muito tímido, dava branco na hora, aquele começa a suar as mãos, eu transpiro muito. Então, até hoje, né, várias vezes que eu fui pregar, quando eu usava microfone com fio, eu tomava choque, porque eu transpirava tanto que o suor ia aí direto. Então, como que a gente vai vencer esse medo? Como é que o que a gente tem? Primeiro ponto, nós temos uma graça muito especial, que é o quê? Sermos dóceis ao Espírito Santo. E aí eu queria convidar você, meu irmão, a você poder pegar um papel, uma caneta, anotar. Esse material eu já compartilhei com a Alessandra, ela vai poder compartilhar com vocês. Mas é importante a anotação, que toda vez que a gente anota, aquele conteúdo vai sendo fixado na nossa memória, vai nos ajudando. Então, se eu estiver até rápido também, vocês podem dizer, dar o grito aí, ó, freia, que está muito rápido. Porque um dos pontos, quando eu comecei a pregar, era a dicção, eu falava atropelando tudo. E aí eu quero já deixar aqui um ponto fundamental, eu vou falar mais na frente o que me ajudou nisso aí. Então, o primeiro ponto da gente vencer o medo é nós sermos dóceis ao Espírito Santo. Como é que a gente se transforma dócil ao Espírito Santo? Através da nossa vida de oração, da intimidade, da busca diária. Então, o primeiro ponto para vencer o medo é ser dócil. Segundo, pedir uma efusão do Espírito Santo. Toda missão, todo ensino, toda oração, qualquer ato mais simples que você for fazer para o Senhor, é necessário pedir uma nova efusão. Para quê? Para aquele tempo, para que, através de uma nova efusão, um novo Pentecostes aconteça. Seja nessa formação, seja no ensino mais simples, ou seja numa pregação. Sempre pedir a efusão do Espírito Santo. Outro ponto, viver... Só um minutinho, irmão, minha garganta está ruim. Terceiro ponto, viver o que ensina. Nós precisamos, né, assim como nós sempre aprendemos para testemunhar, né, a gente viver a palavra, viver o que a gente prega, nós também precisamos viver aquilo que nós ensinamos. Se eu estou ensinando a vencer o medo, eu preciso, de fato, dar os passos, mesmo que eu tenha medo. Vai com medo mesmo, porque a graça de Deus nunca nos abandonará. Está com medo? Vai com medo mesmo. Quarto ponto, preparar o ensino previamente.
Olha o que na Evangelho Nutiante nos traz lá naquele ponto, do parágrafo 73. É dever, é um zelo preparar antes. E eu sei que é uma luta. Nem sempre a gente vai conseguir preparar com muita antecedência o ensino. Mas nós temos que trabalhar sempre para quê? Para nos preparar antes. Para que naquele tempo de preparo, naquele tempo que falta, você possa dedicar cada vez mais à oração, a ensaiar, a treinar, né? Outro ponto, estar aberto para admitir que não sabe tudo. E isso é um ponto, é uma virtude, é uma humildade. Nós não sabemos tudo. Vai ter algumas perguntas que talvez vocês terão aí curiosidade ou não compreender, vão me perguntar, talvez eu não vou saber responder. E aí eu vou ter que ir atrás e depois dar a resposta. E isso faz parte da nossa caminhada, a humildade de compreender que não sabemos tudo. E nunca desprezar aquilo que o outro tem para nos ensinar. Por mais simples que seja, sempre o irmão, sempre alguém tem algo a nos ensinar. Nunca é em vão as coisas. Então, mesmo que vocês muito que irmão, estão começando uma caminhada mais recente, sempre vocês vão ter algo a nos ensinar. Nós que já estamos um pouquinho mais cabeça branca, né, então a gente tem que ouvir para aprender com vocês. Então, primeiro ponto, a humildade, de entender que nós não sabemos tudo. Depois, ensaiar com antecedência o ensino. Por isso, uma coisa está ligada com a outra. Quando eu preparo o ensino previamente, eu tenho tempo para poder ensaiar. E aí eu quero aqui agora, nesse ponto, compartilhar com vocês uma das coisas que me ajudou muito a vencer a timidez. Né? Há alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, eu tive uma oportunidade de fazer um curso de como falar em público, quando eu estava no IF, Instituto Federal Goiano. A gente foi para Urutaí e lá uma das oficinas que tinha na época era como falar em público. E eu fui, mas morrendo de vergonha. Sentei no final da sala, porque eu pensei, vai começar de trás para frente. Aliás, de frente para trás, né? Eu vou ser um dos últimos. O que o professor fez? Começou lá de trás, eu era o segundo. O que ele fez? Ele chegou lá com a câmera e tinha uma TV. Então, vocês vão vir aqui na frente, se apresentar, 15 segundinhos, nós vamos pôr na TV. Todo mundo, nós vamos fazer as correções. E eu olhei onde estava a porta, não achava nem a porta para sair. E aí ele fez isso. Eu falei tão acelerado, assim, ó, foi lá que eu descobri que eu falava rápido. Porque eu vi, depois que ele gravou e colocou, e eu conversava andando um passo para frente e para trás. Então, isso até hoje eu tenho que me policiar quando eu estou dando formação, quando eu estou ficar um passo para frente e para trás. As pessoas ficam até tontas. E lá, nesse dia, eu fiquei com tanta vergonha que eu quis largar tudo, mas depois eu parei, assim, fui analisar quão grande foi. E o que foi o exercício que esse professor me passou para me ajudar a falar mais pausadamente? Né? Aí parece piada. Ele falou assim, você vai pegar um lápis, uma caneta, colocar na boca, pegar um livro, vai para frente do espelho e vai ler. O lápis, a caneta, ele vai dando uma travada na língua. A gente melhora a dicção e começa a falar mais pausado. E eu comecei a fazer isso. Eu ria, primeiro, engraçado. E depois, e assim, por que era para ver no espelho? Naquela época a gente não tinha celular com câmera como a gente tem hoje. Hoje nós temos recursos mais fáceis, não precisa ser para o espelho. Faz um vídeo, você se grava você ensinando alguma coisa e assiste. Isso vai te ajudar imensamente, porque você vai ouvir e você vai ver como os irmãos te enxergam, te escutam. E aí você vai ter uma compreensão melhor para o seu ensino e para você ir vencendo o medo. E o outro ponto é encontrar o próprio estilo. Nós temos mania, e às vezes isso é até involuntário e inconsciente, de sempre querer copiar o jeito que o irmão prega, que o irmão ensina, porque a gente encontra em alguém uma referência. Não está errado, mas nós temos que buscar a ser aquilo que Deus nos chamou a ser, da forma com que Ele nos chamou. Tem pessoas que é mais descontraída,
tem pessoas que contam uma piadinha, que conseguem fazer várias analogias. Não quer dizer que você não possa, mas tente encontrar qual é, dentro daquilo da sua essência, qual é o seu estilo de formação. Por exemplo, eu gosto muito de slide. Não quer dizer que todo mundo vai ter que fazer slide. Vai depender qual é a melhor... Tem gente que gosta de fazer o roteiro, como se fosse um roteiro de pregação. E você tem mais facilidade de comunicar sem um recurso audiovisual, encontre o seu estilo. Saiba qual é o público que você está falando. Qual é a maturidade das pessoas. Qual é o tempo de caminhada, o que elas conhecem. Sabendo isso, você vai encontrar a melhor forma de você poder aplicar o ensino. E esse conjunto de questões aqui, deixa eu voltar. Esse conjunto de questões aqui vai nos ajudar a vencer o medo. Então, ser dócil ao Espírito Santo, pedir uma efusão, viver o que ensina, preparar o ensino previamente, admitir que não sabe tudo, né? A virtude da humildade, ensaiar e encontrar o próprio estilo. Amém? Estou indo rápido? Como é que tá? Me sinaliza aí, dá um joinha, alguma coisa assim. Tá tranquilo nesse ritmo? Posso seguir? Alguém quer partilhar algo nesse momento ou eu posso andar? Vocês são muito tímidos, gente. A Alessandra bloqueou o microfone de vocês não estão querendo abrir? Foi não, né? O pessoal tá tímido. Que aproveitar que você falou, eu queria só comentar que às vezes tem umas pessoas que perguntam como faz, né? E assim, como eu me preparo para uma pregação, para o ensino, eu falo assim, ensaia, né? Repete, vê, e realmente você falou do olhar no espelho, eu falava muito isso, mas realmente ainda não tinha falado assim para as pessoas gravar um videozinho. É engraçado, né? Que a gente tem um recurso na mão, né? O celular, que a gente pode estar gravando e se vendo. Isso é bem interessante. Gostei. Muito bom. Bacana. Então, vamos lá. Para o próximo ponto. Nós vamos falar, né, nós organizamos em 4 momentos, cuidando da voz, né? E ter um cuidado com a nossa voz. O que nós temos que ter cuidado e atenção com a voz? A nossa tonalidade. Então, um ponto é, se eu sou uma pessoa que fala mais timidamente, mais baixo, eu vou dar um ensino nesse local, vai ter um microfone, eu vou ter recursos para poder ampliar a minha voz. Eu falo rápido, era o que eu comentava. A tonalidade nos ajuda e muito a explicar e as pessoas a absorverem aquilo que está sendo ensinado. Então, falar com naturalidade e, ao mesmo tempo, permitir que algumas emoções, né, faça parte da nossa voz. Às vezes, eu converso com a mão. Vocês não estão vendo que a câmera tá mais alta, mas numa formação presencial, eu faço gestos. Eu fazia muito mais, mas aí também o gesto é outro ponto que a gente vai falar, mas qual é a minha tonalidade da voz? As pessoas estão compreendendo aquilo que eu estou transmitindo? O outro ponto aqui ligado, que é a velocidade da voz, que é aquilo que a caneta ou lápis, né, ajuda e muito a melhorar a nossa dicção e, consequentemente, a falar mais pausadamente. Nem rápido demais, também nem lento demais. Por quê? O rápido demais as pessoas não vão compreender e o lento demais, se for depois do almoço, então as pessoas dormem. As pessoas vai ter que fazer a oração do descanso eterno. Então, esse é o exercício da dicção e da velocidade. Colocar aí o lápis, né, e a caneta para poder nos ajudar. Façam esse teste. Vocês vão morrer de rir, ficar com vergonha, mas não mostra para ninguém, não. Só você mesmo grava e assiste, vai ser muita graça. Outro ponto. Se tiver algum conteúdo que você está ensinando e nele você precisar de um destaque, é importante você até mudar o tom da sua voz, né? Para quê? Para dar uma ênfase naquilo que você está ensinando. Você quer fixar um conteúdo, você tem aquilo que você está ensinando. Se faz necessário que as pessoas compreendam mais ainda, dê uma ênfase. Talvez o seu tom não é gritar, mas é aumentar e dar uma ênfase maior naquilo que as pessoas precisam compreender. O quarto ponto, muito cuidado com os vícios de linguagem, que é o nosso famoso né, tá,
Ok? Aham. Né? Esse aqui é um ensino hoje, nós vamos falar sobre, vamos falar um pouco, né? Né? Você vai fazendo né. Daqui a pouco é tanto né, daqui a pouco alguém fala, né, não. Então, cuidado com os vícios de linguagem. Gravar você no celular, ou até no vídeo, ou um áudio, e escutar, vai ajudar você a identificar. Então, exercício prático para casa, né? São 2 exercícios que eu vou dizer. Estou igual o professor, né? Passando tarefinha de casa. Primeiro ponto, fazer um vídeo, né, se apresentando ou pregando, para você analisar a sua velocidade da sua voz. E o segundo ponto é, faça aí um videozinho de 1, 2 minutinhos, e depois, quando você for assistir, anote quantos né, tá, ok, quantas coisas que você vai perceber que você falou naquele trecho. E aí aquilo vai te ajudar a melhorar, a evitar esses vícios de linguagem. Amém? Simples e direto, esses 4 pontos aqui para cuidar da voz. O outro ponto, linguagem corporal. Cuidado com o contato visual. Nós estamos aqui numa formação online. Só eu e a Alessandra com a câmera ligada. Eu não consigo olhar como é que está o gesto de vocês. Então, aqui nós estamos nos preparando para que, com a graça de Deus, logo, logo, os nossos encontros presenciais voltarem. E é fundamental, nesse momento, a gente observar a reação das pessoas. Então, aqui tem um ponto importante. Ó, quando as pessoas estão inquietas e não faz contato visual, nós percebemos que elas não estão prestando atenção naquilo que nós estamos falando. E nós, enquanto formadores, precisamos desenvolver essa habilidade de fazer uma leitura das pessoas. Aquilo que eu estou dizendo faz sentido? Por que as pessoas estão conversando? Por que as pessoas estão mexendo no celular? Então, ficar atento quando não há contato visual das pessoas com a gente, algo, vou dizer uma expressão que a gente usa muito aqui no trabalho, algo de errado não está certo. Então, é importante olhar, manter esse contato visual. Né? Quando o senho está franzindo, aqui na sobrancelha, né? As pessoas estão de braço cruzado, o gesto, fazendo gesto com a cabeça, fazendo uma negação, nós conseguimos identificar que as pessoas não estão abertas àquilo que está sendo ensinado. Então, isso aqui, nós somos formadores, é fundamental. Basta nós fazermos uma reflexão no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, na reunião que você está, quando alguém está falando, comece a observar a reação das pessoas a partir de agora. A gente pode perceber isso até na missa, quando a homilia não está, quando o padre está fugindo completamente da liturgia, está envolvendo outras coisas. A nossa reação, às vezes, ele cruza o braço, começa a olhar para o lado. Isso faz parte da nossa, de observar da linguagem corporal. Por quê? O corpo fala. E fala mesmo, gente. Como eu falei para vocês, eu fazia muito gesto com a mão. Eu acabava tirando a atenção das pessoas da minha fala, as pessoas começavam a olhar para a minha mão, para o gesto que eu estou fazendo. Então, é fundamental, quando nós formos falar, dando o ensino, ter muita atenção com as expressões corporais. Às vezes eu estou falando uma coisa e meu corpo, do jeito que eu estou sentado na cadeira, né, dormindo, não adianta eu falar para as pessoas estarem animadas, prestar atenção, se eu estou ali dormindo. Da mesma forma, é olhar as pessoas, como que elas estão recebendo aquela mensagem. A expressão corporal delas vai nos dizer muito daquilo que nós estamos ensinando. Por quê? Nós precisamos estar presentes de corpo e alma naquele ensino, naquele momento. Se eu estou agora, se Deus me chamou para esse momento, eu dei o meu sim, separei um momento, eu preciso estar aqui de corpo e alma e coração. Por quê? Quando nós estamos num momento de formação presencial, a gente não pode ficar plantado em um lugar. Importante dar uma voltinha ali na frente, faz parte da dinâmica das pessoas não dormir. Isso é uma estratégia também. O movimentar-se é uma estratégia. Que não deve ficar andando toda hora para um lado, para o outro, lado para o outro. Senão você faz o quê? Perde o foco daquilo que você está transmitindo. Ter cuidado com os gestos, como eu falei. Tanto a falta quanto o excesso. Ficar dando uma formação com as duas mãos no bolso, ele gera um tédio, as pessoas não vão prestar atenção.
você vai ficar sendo muito prolixo. Então, o que é prolixo? Falar a mesma coisa 10 vezes, repetindo a mesma coisa e não sendo direto. Numa formação, num ensino, nós precisamos ser diretos naquilo que é a mensagem que nós estamos passando, aquilo que é o ensino que nós estamos fazendo. E nós precisamos de quê? Dessa habilidade do formador, né? Quando o formador ele desenvolve essa capacidade de fazer essa leitura do corpo, né, essa leitura corporal, consegue ter bom êxito nos seus ensinos, pois ele percebe a necessidade de fazer alguma mudança. Você preparou um ensino, está ministrando o ensino, as pessoas estão todas ali sentadas, quase dormindo. Quando você tem essa habilidade, você tem ela naturalmente, você busca aperfeiçoar, você vai ter essa percepção, você tem a capacidade de fazer alguma mudança, caso seja necessário, para poder que aquele ensino dê frutos. E aí, irmãos, é importante desenvolver habilidade. Não é só a oração. A oração é o que nos sustenta, é o principal. Mas nós temos que buscar num nível de maturidade e saber que o Espírito Santo vai fazer a parte dele. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo nos recorda aquilo que é necessário. Mas para recordar, eu tenho que um dia ter aprendido. Eu tenho que saber aquilo. E para nós termos essa graça de fazer uma leitura do nosso público, do que a gente está ensinando, algumas habilidades são necessárias, a gente buscar desenvolvimento, buscar aprender sobre elas. Então, esse é o terceiro ponto, né, do nosso ensino, a linguagem corporal. Algumas orientações, então, fundamentais, a gente fechar aqui esses 4 pontos e abrir para algumas perguntas. Não leia todo o texto da apostila, nem faça uma apostila nova. Às vezes a gente tem a tentação, está com a apostila, um material vai ensinar, a gente vai lá, abre a apostila e começa a ler. Eu posso usar a apostila mesmo para me dar uma formação? Pode, desde que você não leia. Da mesma forma, vocês tiveram um ensino que eu vi na programação de como fazer slide. O slide a gente tem que colocar tópicos. Se for para colocar aquele tanto de texto e ler, as pessoas mesmo conseguem ler. Não vai dar fruto. A gente não vai conseguir transmitir a mensagem. Não deturpe os conceitos nem os conteúdos da apostila. Todo o nosso material, irmão, da renovação, são materiais que vêm de alguns outros, dependendo do conteúdo do material, existem referências bibliográficas, né, que sustentam aqueles conceitos, e existem muitas orientações de vivência prática, de experiência que nós, dentro do movimento, fomos adquirindo, a maturidade que fomos trazendo. Então, nós não podemos desprezar aquilo. A gente tem que usar, a gente pode melhorar, incrementar, mas nunca retirar, deturpar aquele material. Terceiro ponto, não romantize nem infantilize os conteúdos do ensino. Isso aqui é uma coisinha simplesinha, isso aqui não é só para quem está começando, isso aqui é só para quem está, não é para mim não, é para quem está mais experiente. Não, jamais faça isso. Não menospreze nada, nem infantilize nenhum conteúdo dos ensinos. Quarto, né, não seja prolixo nem subjetivo quanto à abordagem do conteúdo. Ser prolixo, uma das coisas mais ruins e que não gera fruto é quando a gente fala, mas não fala. Eu brinco, tem um amigo advogado aqui no trabalho, toda vez que tem um assunto mais delicado, que a gente manda um e-mail e pede uma resposta, ele escreve um texto enorme, gigante, mas não responde. E aí eu falo, vocês respondem não respondendo. Seja direto, pode ou não pode, é ou não é. No nosso ensino, irmão, nós também não podemos ser subjetivos. Dizer uma coisa sem, de fato, fazer com que as pessoas compreendam o que nós estamos dizendo. E aqui é importante, aí de experiência própria. Sempre faça uma checagem de entendimento. O que é isso? Ensinei. Todo mundo entendeu? Entendi. Então repete para mim o que eu ensinei. Nessa hora trava. Porque as pessoas muitas vezes têm vergonha
de falar que não entendeu. E isso, irmãos, está muito ligado aos nossos traumas de infância desde a época da escola, que a professora ensinava uma coisa, a gente não entendia, e ela perguntava se entendeu. E a gente rezava para alguém falar que não entendeu, para você falar, também não entendi. Coisas simples que a gente às vezes não se dá por conta, que acarretam em nós traumas e situações que a gente não tem coragem de perguntar, a gente acha que vai ser uma pergunta, né? Vai achar que eu sou uma pessoa idiota. Não, irmão. Toda pergunta, por mais que você pense que ela vai ser sem noção, pode ser a dúvida de um outro irmão. Se você não pergunta, você vai ficar com dúvida e o outro irmão também vai ficar com dúvida. Então, faça uma checagem de entendimento. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Faça o teste. Na hora que alguém fala assim que tem dúvida, todo mundo abre o coração. Não, eu também não entendi. Mas se ninguém fala, como é que a gente vai saber? Como é que a pessoa que está ensinando vai melhorar? E como que você, que está absorvendo o ensino, vai compreender? Amém? Vamos lá. Quinto ponto. Sempre que for possível e pedagógico indicado, utilize recursos audiovisuais ou mesmo dinâmicas e interações. Então, é sempre importante saber aonde eu vou ministrar esse ensino. É no grupo de oração? É no encontro de formadores? É viável eu utilizar um recurso audiovisual? Nesse momento que nós estamos aqui, os slides estão sendo muito importantes. Eu acredito para vocês também olhar o visual ajuda na compreensão, mas nem sempre vai ser possível ou necessário dessa forma. Então, sempre que possível e for também pedagogicamente correto e indicado, utilize. Porque as pessoas tem pessoas que têm mais facilidade quando você fala e elas conseguem ver algo e elas fazem uma ligação e compreendem mais facilmente. Existem alguns momentos que não vai ser possível, vai ter que ser só na fala. Então, a minha fala tem que estar estruturada, coesa, para que as pessoas possam compreender com clareza. Sexto ponto, não fuja das perguntas, nem demonstre nervosismo ou incertezas. Às vezes a gente reza para ninguém perguntar nada. Vai dar fruto? Nem sempre. Quando não há perguntas, eu sempre tenho duas teorias. Ou as pessoas não entenderam nada ao ponto de não ter nem dúvida, nem saber o que pergunta, ou entenderam tudo. E eu sempre gosto de perguntas, porque sempre fica alguma coisa a ser melhorada, a ser esclarecida. Então, sempre, né, abra para perguntas, porque quando a gente abre para as perguntas, as coisas começam a ter mais clareza, uma coisa vai ligando com a outra, vai destravando, e a gente vai tendo mais compreensão. E o sétimo ponto, reforçando a linguagem corporal, sempre observe as reações corporais das pessoas que você está ensinando. Aqui eu não posso ver a reação de vocês, mas quando a gente está dando o ensino presencial, é fundamental. Isso aqui também vale para as pregações. Então, dentro daquilo que nós somos chamados a ministrar o ensino, o falar em público, às vezes a gente não tem coragem de servir no ministério por esse ponto, porque a gente vai ter que falar em público. E a gente tem medo, a gente tem vergonha. E como que a gente vence isso? Sendo dócil ao Espírito Santo, estando aberto e dando o passo. Fé, nós sabemos em Hebreus 11, 1, que é a certeza daquilo que nós não estamos vendo. Vencer o medo e ser dócil ao Espírito Santo é responder o chamado à vocação que Deus nos fez, dando o passo, acreditando que Deus vai colocar o chão. Deus vai nos sustentar. Só saberemos e experimentaremos se tem o chão se nós dermos o passo. Se nós ficarmos apenas rezando, não vai resolver. E essa é uma realidade que muitas vezes nós desprezamos. A vida espiritual é fundamental, é o que nos sustenta. Mas não basta apenas orar, nós temos que agir. Oração, quando nós separamos hora, reze e a ação de agir, nós temos que agir, temos que dar o nosso passo. Amém, irmãos? Eu estou escutando um amém, amém, amém. Então, vamos... Deixa eu voltar aqui. Os 4 pontos fundamentais que nós trabalhamos aqui. Vencendo o medo, cuidando, né,
da voz e tendo cuidado com a voz, a linguagem corporal e algumas orientações fundamentais. Algumas dúvidas, irmãos, é que agora eu vou abrir, né, para a gente conversar. Né? Eu, como um carismático, sanguíneo, o diálogo faz parte do meu temperamento. Então, aquele ponto, se ninguém perguntar nada, não fizer nenhum comentário, eu vou... São dois extremos. Ou todo mundo compreendeu, ou ninguém compreendeu nada. Falei atropelado, rapidamente. E aí queria abrir esse momento. Eu não sei se eu passei muito do tempo aí, irmão, mas para a gente poder, né, dialogar. Eu queria falar sobre a questão da voz, né, da mania. Muitas vezes desse né que você falou aí, que muitas pessoas, por exemplo, eu mesmo sou nordestino, né? E é muito difícil tirar isso da gente. É complicado. Inclusive, eu até prestei atenção aí, quantos né você falou também. É muito complicado tirar esse sotaque e muitas vezes essa mania. Talvez esse exercício que você nos falou aí dos lápis, será que ajuda também a tirar essas manias? Então, o do lápis, qual que é o principal objetivo? Assim, o que ele mais nos ajuda? A velocidade, né? A gente não falar tão rápido, e a melhorar a dicção, que é o quê? O falar mais corretamente, porque tem pessoas, tem irmãos, que às vezes têm dificuldade de falar algumas palavras. Então, esse exercício, ele vai nos ajudando. Às vezes a gente tem uma língua presa para algumas palavras e não tem nada de errado, mas isso vai nos ajudando. O que eu já vi na prática, para ajudar tirar o né, tá, os vícios, é de fato a gente ouvindo e anotando. Meu Deus do céu, eu falei isso tanto, como você disse. Ainda são coisas que praticando que a gente vai diminuindo. Eu não acredito que a gente vai eliminar 100%, mas assim, ajuda bastante, porque época minha, assim, quando eu partilhava da época da escola, eu falava né a cada 3 palavras, né, professora, né? Então, a gente quer falar sobre isso, né? E assim, chegava a incomodar, falei, misericórdia. E isso vai ajudando. Então, esse exercício do lápis e da caneta, ela ajuda na velocidade, melhora a dicção, e aí o outro de fazer a anotação, ele pode ser mais assertivo, irmão, mas não quer dizer que ele não vai nos ajudar nesse ponto. É porque do vídeo eu já fiz já uma vez já. E, rapaz, eu me surpreendi. Mas eu já fiz até mais de uma vez, só que eu não consegui tirar ainda não. Eu ainda estou com dificuldade em alguns vícios Não, da palavra ainda. mas, irmão, assim, não se cobre, né, demais, assim, com o tempo, praticando, né, como o caminho se faz caminhando, esses desenvolvimentos a gente vai ter, de fato praticando mesmo. Assim, não, por exemplo, você fez algumas vezes daquele sentimento que não melhorou, não desista, faça, vai praticando e pedindo a Deus a graça também de não ficar com vergonha, de não, vou largar isso, não é para mim, não, de forma alguma, vai praticando. Boa noite para todos os meus irmãos. Irmã, boa Eu me noite. chamo Elizabeth. Eu ia fazer a mesma pergunta que o irmão fez aí. Eu sou nordestina e já vim praticamente já de maior para cá, para Brasília, e até hoje eu nunca deixei meus sotaque e acho que falo muito rápido. Já fiz sim, tentando minha voz,
E é que nem diz o irmãozinho aí, não consegui mudar nada. Eu fico até preocupada com esse sotaque que não sai do nordestino. Irmã, quanto assim a questão do sotaque, esse é um estilo muito próprio nosso. Eu não tentaria mudar o sotaque, até porque é da sua essência. Lembra a gente encontrar o nosso próprio jeito? Por exemplo, eu, nós goianos, o pessoal do lado de cá do sul de Goiás, a gente puxa o R, porta, porteira, e isso, eu morei em Brasília um tempo. Nossa, mas eu era piada lá no trabalho. Aí o pessoal fala porta, fala porta. Eu falo porta, não é porta, é porta. Eu falei, que porta? Não tem dois R. Então, assim, na brincadeira, não vou perder o meu sotaque. O ponto mais assim que a gente precisa observar no cuidado é alguns viciozinhos assim da própria linguagem, mas o sotaque, porque diz muita gente da nossa essência. E a gente eu acredito, aí é uma opinião muito pessoal, da gente não mudar a nossa essência, né? Aí é o né de novo. É olhar o que a gente se repete muito que talvez possa estar é, sendo repetitivo, que as pessoas às vezes observam muito mais o vício da linguagem do que a própria mensagem, o contexto que a gente está falando. Quanto à velocidade, irmão, eu estou aqui para testemunhar para você que eu era um foguetinho para falar. Eu falando agora pausadamente, isso é uma cura gigantesca que foi na minha vida. Eu ainda, em alguns momentos, eu falo rápido, mas é assim, só Deus sabe como eu melhorei. E foi, de fato, dentro do Ministério de Pregação, praticando as oficinas de pregação, que me ajudou a falar mais pausadamente. Então, assim, não desista, tem certeza que você vai conseguir e também não se cobre ao ponto de você gerar o sentimento de que não vai dar conta, não vai mudar, eu vou desistir. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, né? E é a melhor forma da gente poder continuar. Então, é um ponto fundamental. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Amém, amém. Irmão, outra coisa, logo no início, que você começou, citou a respeito de ler, de falar. Até hoje eu nunca consegui mudar isso em mim. Eu vejo a hora, o momento, chegar até passar mal. Soa que desce o suor, as mãos soam, a fala trava e depois eu acabo ficando com vergonha. Tem muitas pessoas já dentro da renovação, eu fiquei muito tempo presente com eles, que eles sabem, eles conversavam muito comigo a respeito, aí às vezes até falava assim, não, não vamos mais, me chamava de, meu nome é Elizabeth, e me chamava de Beth. Não, não vamos colocar a Beth, porque a Beth está com vergonha. E eu creio que uma vez o que me tirou mais um pouco de medo foi uma coisa que eu fui fazer, que eu confesso, eu fiz, eu chorei em casa, reclamei para Deus e achei que ia sair péssimo e foi mais a maior tanto de palmas que a gente viu o pessoal aplaudir. Deixa eu citar o que foi. Nós fizemos uma vez uma apresentação e o coordenador falou assim para mim, Elizabeth, se prepare e ensaie, que nós vamos fazer uma apresentação e você vai fazer o papel de uma drogada. O coordenador falou para mim isso. E eu tinha, acho que uns 3 anos na renovação. E eu não respondi para ele nem que sim, nem que estava lá para atender
o chamado, porque na realidade esse chamado era de Deus, não era do coordenador. Eu vim embora para casa. E quando eu cheguei em casa, eu disse assim: Senhor, logo eu, que tenho um filho nessa situação, o Senhor vai me colocar em público para mim fazer uma coisa dessa? Eu não vou dar conta. Eu tinha a mãe, que era uma das coordenadoras, né? E era assim, era eu e eu, meu papel, eu tinha minha mãe, só existia eu de filha. Eu era a filha totalmente que tocava o terror, né? E era esse papel que eu teria que fazer. E eu cheguei em casa, eu fiquei tipo magoada para fazer isso aí. Chorei dentro de casa, não respondi nada para o coordenador. Mas cheguei em casa, chorei, fiquei triste, porque foi logo no início que eu descobri que tinha um filho que estava usando droga. E depois, para resumir, gente, foi uma coisa que eu fiz, que eu chorei no início, mas depois eu fiquei tão feliz, porque o tanto de aplauso que teve, e as pessoas falaram assim, você dava para fazer novela, hein? Porque você engana qualquer um. Eu não sei, eu não tenho muito na hora, eu fiquei tranquila, mas eu não tenho, eu tentei fazer o meu melhor, e depois eu acabei ficando feliz devido a isso que eu fiz. Eu acho que isso veio para me tirar um pouco da vergonha. Eu nunca tinha feito nada assim, tudo. Além de eu não querer ir para não estar presente em tanta gente, não queria por causa que eu tinha uma situação, entendeu? Mas eu acho que foi um grande ensinamento para mim, viu, meu irmão? Dessa vez que eu fiz essa apresentação, que me pediram, porque ele tinha uma pregação, mas ele queria uma apresentação. E me colocou, né, como uma atriz ali para... Eu tinha uma mãe e eu era aquela pessoa e eles queriam o momento. E eu fiquei muito, no início eu fiquei, nossa, eu chorei muito em casa. E eu falei, eu não vou saber fazer isso no meio de tanta gente, eu nunca fiz e que não quero, porque logo eu, que tenho um filho assim, mas isso aí veio me tirar mais uns bloqueios da minha vida, viu? Depois eu vi que eu já comecei a ficar melhor um pouquinho, mas eu preciso melhorar, tá bom? Quando a gente é obediente, né, Elizabeth? Aquilo que Deus nos pede, né? Deus nos capacita, né? Irmão, eu tenho uma pergunta, assim, que algumas pessoas me questionam, é justamente com relação a esse ensaio, sabe? Eu já ouvi algumas pessoas falando assim sobre, mas tem que ser feito na unção, no momento lá na hora, a gente se prepara na oração. Fala um pouquinho para a gente sobre esse preparo, se perde ou não a unção, como que nos ajuda, né? Bom, eu sou o seguinte, eu, Hernandes Alves Reis, acredito na graça, estou dócil, aberto ao Espírito, mas eu preciso me preparar enquanto formador, até por uma questão de zelo. De forma alguma, uma preparação prévia vai tirar a unção. Uhum. Como, se a gente for, vamos olhar na razão. Eu estou aqui, eu preparo, vou dar o exemplo desse ensino. Eu peguei o conteúdo, eu preparei ele, eu ensaiei, e aí nós chegamos aqui na formação. Nós começamos com uma oração. Então, a oração foi fluindo, tanto que Deus foi recordando algumas coisas que eu testemunhei com vocês. Não tem como, na razão e na fé, uma coisa não vai tirar a outra. Ela se complementa. Agora, eu poderia muito, se eu pensasse assim, eu já bati o olho nesse material, eu já ensinei ele uma vez já, chegasse aqui agora para ensinar para vocês. O Senhor vai recordar, palavra de Deus, aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei, que eu preparei.
Então, uma coisa complementa a outra. A graça pode acontecer sem eu ter preparado? Pode. Obviamente que pode, porque Deus é bom e misericordioso. Mas, quando eu coloco à disposição para poder Deus, além de eu ficar cheio, eu transbordar, a graça ela é infinitamente maior. E como que é essa preparação? Lembra de a gente encontrar o nosso próprio estilo? Por exemplo, eu faço muito monólogo, né? As pessoas acham que eu sou doido. Não, eu estou conversando comigo mesmo. Então, aquilo que eu tenho que falar como diz, cada um com a sua, encontrar cada louco com a sua mania. Eu gosto muito de fazer o monólogo. É na hora que eu estou tomando banho. Uma coisa que eu falo, que eu brinco aqui em casa, que é terapia para mim, é de fato cuidar da pia. Quem lava a louça aqui em casa sou eu. Isso era um trauma de infância e virou uma graça depois de casado. Quando eu estou lavando as vasilhas, é um momento que eu rezo bastante, que eu tenho ideias, que Deus me dá inspirações. Então, assim, vai ser todo mundo que é assim? Não, tem gente que vai lavar vasilha e começa a brigar, porque está sujo. Tem gente que já agradece que se está sujo, é porque teve o alimento para comer e que sujou. Então, a gente, com a graça de Deus, saber como que a gente vai lidar com aquelas situações. E o preparo, irmãos, é fundamental. É a mesma coisa de querer passar numa prova só com o conteúdo que você viu em aula. Você vai ter que estudar um pouco a mais. Então, por quê? O Senhor vai recordar aquilo que nós sabemos. Uma das orações que eu faço, toda vez que tem que fazer algum exercício, alguma prova, a oração que eu faço eu peço ao Espírito Santo que no momento do ensino me revele tudo aquilo que eu orei, rezei, preparei, li, vi e ouvi, para que eu possa fazer a vontade dele naquele momento. Então, a preparação, que seja uma preparação simples, mas ela é fundamental. Até porque na hora da preparação, Deus vai nos inspirando outras coisas e vai nos ajudando no nosso roteiro. Por exemplo, eu coloquei um negocinho aqui que não está no material que eu te mandei. Na hora da minha preparação. O terceiro slide do evangelho, da encíclica Evangelho Gaudium, no Chianti, não estava no material que eu te mandei. Na minha pré-preparação, eu falei, vou colocar esse aqui que é fundamental. Se eu não tivesse preparado, eu ia deixar de colocar para os irmãos uma fala de um santo da igreja importante para quem é formador. Olha aqui assim, um exemplo simples que a preparação me deu. Ninguém ia saber daquilo, não ia fazer falta? Talvez não, mas ela enriqueceu o conteúdo da formação. Verdade. E algo interessante também, que foi uma das experiências que eu vivi, é você ter passado antes o material. Achei muito interessante. Assim, É um desafio, irmã. Assim, você fala assim, toda vez você consegue? Nem sempre, infelizmente. Porque nós temos a nossa rotina de trabalho, nós temos Então, o ideal é, quanto melhor, quanto mais antecipadamente a gente se preparar, melhor é. Revisa um conteúdo, isso aqui não, isso aqui já foi falado, está sendo repetitivo. Isso a gente é um zelo, né, com a obra e com os irmãos. Boa noite. Boa noite, irmão. Eu queria voltar a um ponto, né, que eu percebi que aconteceu muito com pessoas próximas, amigas minhas, e inclusive comigo, era em relação ao vício de linguagem, né? Assim que eu comecei no Ministério de Pregação, nas primeiras pregações, eu me lembro que em 2 minutos de pregação que eu mandei para minha namorada na época, e agora é minha esposa, ela contou 68 nés, eu acho. E eu percebi que sempre quando eu tinha dúvida naquilo que eu estava falando, eu soltava o né para ter uma resposta positiva da plateia ou da assembleia, sabe? Então, era uma forma de eu me afirmar. E aí, eu até conversando com alguns colegas, né? Por exemplo, agora, eu conversando com eles, a gente percebeu que realmente, igual você falou, né? Você reafirmar o conteúdo, perceber se tem alguma lacuna, alguma dúvida, facilita muito você não se sentir
lá na frente, né, se sentir um pouco, digamos assim, exposto demais, já que se você domina o conteúdo. Ah, irmão, louvado seja Deus. Isso nos ajuda a ter até mais segurança. Como você disse, às vezes a gente quer buscar uma afirmação, e se a plateia se divide? Fala, não, não é. E aí? Se eu não preparei isso, a gente vai titubear. A gente vai ter um momento ali e falar, meu Deus, tem de misericórdia de mim e do mundo inteiro agora, nesse momento. Então, eu uma fala, um vício que eu tenho, e eu estou falando ele aqui, acabei de perceber, é o então. O então, às vezes eu falo até tão, né? Assim, é rápido, tão, né? Tão, né? Aí o então, né? A preparação ajuda a ter segurança no conteúdo e para aqueles que ainda estão nesse passo da timidez, do falar em público, comece com um conteúdo que você já tem segurança e ensina ele para alguém. Quando coordenei a cidade aqui em Caldas Novas, eu percebi nas pessoas que uma das coisas que eu tinha medo era esse negocinho aqui, ó, microfone. Aí hoje, olha pra você ver, eu tenho esse microfone, eu tenho outro microfone aqui, hoje eu estou parecendo que eu sou um cantor. Eu comecei a observar que quando alguns irmãos tinham que conduzir a nossa reunião de núcleo em pé com o microfone, eles travavam. E uma percepção. O que eu comecei a fazer? As reuniões, todo mundo sentado em círculo. E aí ele ia dar o ensino dele, a fala dele, sentado na cadeira dele. Irmãos, é umas coisas que a gente vai observando e percebendo o crescimento das pessoas. É assim, por que toda formação tem que ser em pé alguém falando no microfone? Eu não posso falar sentado num círculo com os irmãos, dependendo do tamanho, o que é o conteúdo. As pessoas tinham mais segurança e tranquilidade em falar sentado, olhando um para o outro, do que em pé. Tem gente que, na hora que você dá o microfone na mão, ela trava, ela treme, ela quer ir embora, ela reza para ter um imprevisto, ela não poder ir no dia, ela reza para que não, para ter uma justificativa, uma muletinha, fala, não vou poder ir não, porque teve um problema. Mas, na verdade, ela estava com medo do microfone, o medo do ambão. Então, como que... E aí nós, formadores, né, quem coordena, pede Deus a graça de observar aquele público. Eu vou começar com eles falando, sentado. Por que tem que ser em pé? Aonde está escrito isso? Muitas vezes é o senso comum. A gente aprendeu assim, quer fazer assim. E aí a gente tem, às vezes, umas travas, algumas manias de que não, tem que ser assim. Tem que ser assim, porque eu aprendi assim, se não for assim, a gente está em desobediência. E aí nos falta muita maturidade, algumas coisas, de entender o que é obediência e desobediência. É uma linha muito tênue. Não é porque eu não faço desta forma que está errado. Se a assembleia, imagina um grupo de oração novo, você tem 4, 5 irmãozinhos ali começando, que sente um desejo, um chamado do Ministério de Formação. Você já vai colocar eles na fogueira? Pode gerar um trauma e nunca mais esses irmãos querer servir, porque eles vão se culpar, achar que não têm capacidade, que não dão conta. Talvez eu começar ali sentadinho, colocando um ensinozinho mais simplesinho, sentado, explicando um bate-papo, como se fosse uma conversa tranquila. Para mim, parece muito fácil estar aqui falando isso Parece que é natural, mas é muito da graça de Deus de poder ter dado o passo de saber que, mesmo na timidez, o Espírito Santo nos capacita. Mas eu também preciso fazer a minha parte. Vai ter momento que vai suar. Quando eu tive a oportunidade de um dia de pregar lá na Associação Servo de Deus, aí eu olhava, eu ficava pensando quem estaria lá, né? Vicente, Tassiano. Eu olhava assim, meu Deus do céu, chama. Queria estar, mas não queria, estava morrendo de vergonha. E aí eu começava a ficar preocupado de falar alguma coisa e alguém está me julgando. A gente tem medo do julgamento do outro. E a gente não pode ter, irmãos, porque isso nos impede, isso não é de Deus. O julgamento é do Senhor, a gente está ali para servir. E aí a gente tem que fazer a nossa parte, começando aos poucos, né? Ensinando um irmão, 2 irmãos, num diálogo de dupla,
e logo, logo a gente vai estar aí tendo a graça de poder estar dando um ensino por uma multidão. Isso tudo é consequência dos pequenos passos que a gente vai fazendo naquilo que Deus foi nos confiando. Sermos fiéis no pouco, Deus vai nos confiando muito mais. Amém. Assim, já para encerrar, nosso tempo realmente já está um pouquinho avançado, mas eu não posso deixar de perguntar. Nós estamos aqui numa formação para formadores, né? 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 E fala um pouquinho do Ministério de Formação, desse chamado. Eu vi você falando um pouquinho, né, no início da sua formação do ensino, que o Ministério de Formação foi um chamado, que você teve um encontro na renovação, que é o seu ministério. Fala um pouquinho para a gente. Então, né? Olha o então. Quando eu falar para vocês da timidez minha lá da escola, eu tenho uma pessoa que ele é um concunhado, né, de um tio meu. Uma vez eu vi ele falando, ele estava de terno, e eu olhei naquele cara e falei assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser palestrante. E aí depois eu fui ligar os pontinhos. Para ser palestrante, tem que falar em público. Eu tenho vergonha, então eu não quero isso para minha vida. E aí eu gerei nisso, bloqueio. Então, quando comecei na igreja, embora tímido demais, quando eu comecei, fiz minha primeira experiência de oração, vi as pessoas pregando, aquela eloquência, aquele destemor, o coração abrasava, meu Deus, eu quero isso para mim, mas eu sou tímido. E eu tive as minhas primeiras oportunidades, né, ou seja, comecei no Ministério de Pregação. Pregar para mim é uma alegria. E eu tive a oportunidade de, na Diocese de Tumbiara, começar a ajudar de uma forma tímida ao Ministério de Formação. Eu gosto muito de estudar, né, sobre a igreja, então eu fui catequista, eu formei uma turma de crisma. E eu vi naquilo que as pessoas entendiam o que eu falava. E eu estou gostando de falar. Tive a oportunidade de ir para a Escola Nacional de Formação de Líderes e Missionários, em 2013, lá em Jacarezinho. Essa escola foi para mim assim, um divisor de águas para poder, de fato, abraçar o Ministério de Formação. Porque ali eu tive a oportunidade de conhecer com mais profundidade a igreja e o movimento. Aquilo gerou em mim, e eu sou uma pessoa muito curiosa. E a curiosidade, hoje, irmãos, é um dom de Deus. Vamos enxergar a curiosidade como um dom de Deus e uma habilidade que nos ajuda no nosso desenvolvimento. E a partir daí, quando eu fui para a escola, e aí eu voltei com a missão do coordenador diocesano de replicar aquilo que a gente viveu na escola. E o coração encheu de alegria. Encontros de final de semana. E na época não era casado ainda, estava namorando. Tinha uma disponibilidade muito maior de todo final de semana estar numa cidade replicando aquilo. E sentia uma alegria muito grande de poder. E eu olhava para as pessoas e enxergava que as pessoas compreendiam aquilo que eu estava ensinando. E aí foi nessa época que o Vicente brincou, né? Que eu estava emprestado no Ministério de Formação, que eu era pregador. Eu falei, minha irmã, eu sou pregador, mas, né, tem algo assim mágico aqui que eu vejo que é atendendo mais ainda um chamado. E hoje estou buscando na minha vida profissional o caminho né, de ser educador, poder ensinar aquilo que eu, né, ainda mesmo tímido, mesmo vencendo a timidez igual aqui agora, quando eu vou falar de um conteúdo. Fechou o microfone. Quando eu vou falar de um conteúdo profissional, trava, eu fico assim, parece que eu estou nervoso, bravo, mas não, a minha é fácil. E quando eu estou ensinando, eu já tenho um semblante mais alegre. Eu já percebi estou pedindo a Deus essa graça de poder viver isso também na minha vida profissional. Então, o Ministério de Formação, ele entrou na minha vida e aí não sai mais, né? Se precisar dar uma formação no final de semana, assim, ó, eu tenho a maior alegria do mundo. Eu tenho que pedir para parar de falar, porque eu falo muito. Então, eu me encontrei como ministeriado na formação. Amém. Eu também. 12 anos no Ministério de Pregação, quando fui convidada a coordenar a diocese, eu realmente descobri que Deus foi me preparando para estar no Ministério de Formação. É o meu chamado. Obrigada, irmão. Deus abençoe pela sua Amém. disponibilidade, por estar aqui. Você quer fazer a oração?
Vamos rezar, né? Fazer uma oração final, né? Consagrando todo esse momento, todo esse ensino, essa partilha a Nossa Senhora, que mandou Jesus, mandou os servos encherem, obedecer o que Jesus falou. Vai lá, enche as talhas, e Jesus transformou a água em vinho. E nessa noite, né, mais esse conteúdo, possamos dar o passo, que Deus vai fazer a graça acontecer, vencendo a timidez, o destemor, nos aprofundando cada vez mais. Senhor, nessa noite, quero te apresentar todos esses irmãos, Senhor, que aqui estão, louvar pela vida de cada um, por ser uma sexta-feira e todo mundo está aqui, Senhor, perseverando. Dê a graça da compreensão, a clareza, o entendimento e o desejo por buscar mais e mais. Derrama, Espírito Santo, sobre cada um nessa noite agora, uma unção nova e vá que esse conteúdo, esse ensino possa ser fecundo na vida deles. Obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, te servir. Te dou pela vida de cada irmão da Diocese de Lusiânia, Priscila, Douglas, Alessandra, cada um, Senhor, que o Senhor chamou para esse tempo, para que sejamos verdadeiramente a presença do Senhor no nosso meio, no meio do seu povo. Que Nossa Senhora nos abrace com o manto sagrado e cuide de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nós permaneçamos selados e guardados por esse Deus maravilhoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, gratidão, viu? Deus abençoe. Obrigado a vocês. Eis-me aqui. Precisando, estou à disposição. Pronto, já tem o seu contato. Né? Amém. Né? Combinado. Tá, então. Obrigada. Deus abençoe. Valeu, irmão. Deus abençoe. Amém. Bom descanso para vocês. Você também, para sua família. Gente, boa noite. Muito obrigada. Glória. Semana que vem nós teremos a Assembleia Estadual, que vai ser aqui na nossa diocese, com a graça de Deus. E então já vou parar aqui de gravar. Então, tchau, boa noite a todos.